Olá, muito boa noite. Boa noite a você que está acompanhando a nossa TV Rio Doce. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Voltamos. Mais um Cuidando de Você. Toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui ao vivo na nossa TV para trazer informações sobre saúde. É informação como ferramenta para você cuidar da sua saúde. E eu peço a você sempre que compartilhe as informações que você obtém aqui e também nas nossas redes sociais. Lembrando que estamos ao vivo na TV, canal 6.1 da TV aberta, canal 10 da TV a cabo e também no Facebook. Aproveita para compartilhar para todo mundo aí agora o programa de hoje, que mais uma vez traz um profissional e um tema muito interessantes para a sua saúde, qualidade de vida e para a sua vida propriamente dita. E você pode também mandar seus temas de entrevista, sua sugestão de entrevistado pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo nosso WhatsApp que está na tela. Você pode acompanhar na tela aqui e ter as nossas redes sociais. Inclusive, nas nossas redes sociais, nós sempre trazemos a chamada, né? A arte do programa, do entrevistado e do assunto que nós iremos trazer no dia. Então, se você acessou hoje o Instagram da nossa TV, da TV Rio Doce, também o Facebook, você ficou sabendo que o tema de hoje seria infarto, uma doença que mata tantas pessoas em todo o mundo, tantas pessoas no Brasil, que merece ser discutida, merece ser falada, e é o tema de hoje do nosso programa. Para isso, nós trouxemos um especialista, trouxemos o doutor Lucas Bichara, que é cardiologista, aceitou o nosso convite para nos ajudar a entender um pouco mais e, é claro, prevenir o infarto. Doutor Lucas, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite. Obrigado, Márcio. Boa noite a você. Obrigado por toda a audiência aí. Hoje vai ser um privilégio falar com você, para a sua audiência, sobre esse tema que é muito importante, muito prevalente e uma das principais causas de morte e procura do pronto-socorro dentro da medicina. Pois é, já começamos aí nesse ponto preocupante. Quer dizer, então, que é uma das principais... A gente sabe que as doenças cardiovasculares são as que mais matam, né? Na área da saúde. O infarto, no Brasil particularmente, realmente ele é muito prevalente? É muito prevalente, Márcio. As doenças cardiovasculares, o que a gente fala que é uma pandemia, né? A epidemia, matam por ano no Brasil cerca de 500 mil pessoas. Então, quando aqueles números que alarmavam muito a gente do Covid-19 e tudo, para a gente ter noção do impacto disso, a gente tem mais ou menos uma pandemia, o número de mortos da pandemia todos os anos causado por mortes cardiovasculares. Nesse grupo engloba a questão do AVC, infarto, trombose e outras doenças cardiovasculares. Mas o infarto, com certeza, é a principal doença desse pool aí. Que assustador, é uma pandemia a cada ano, né, em termos de mortes por doenças cardiovasculares, dentre elas uma das principais, o infarto. Mas é assustador, todo mundo conhece, ou já teve alguém da família, ou algum amigo, ou a pessoa própria que está nos assistindo agora já passou por essa situação de ter um infarto e certamente vale a pena você acompanhar as informações que o Dr. Lucas vai trazer aqui hoje. Doutor, bem didaticamente, como nós poderíamos definir o infarto? O infarto, Márcio, nada mais é do que falta de suprimento sanguíneo. O coração, assim como todos os órgãos, precisam de sangue para funcionar. O coração é um músculo, então ele bate, ele contrai e joga o sangue para frente. Mas ele precisa tirar energia de algum lugar e é do sangue que ele recebe. Na hora que o coração para de receber o sangue, as artérias que irrigam o coração são obstruídas, aí nós temos um infarto agudo do miocárdio. O miocárdio, ele está no coração? No coração. O miocárdio é o músculo cardíaco. Sim. Então, o coração é um órgão que é puramente músculo. Sim. E o músculo do coração, a gente dá o nome dele de miocárdio. Mecanicamente, quando acontece infarto, é o coração que para? O coração para de receber sangue. Para de receber Só sangue. que o coração ele tem várias artérias que irrigam o coração. Então, quando uma dessas artérias param de receber sangue, essa parte do coração, que essa artéria é responsável por irrigar, ela começa a sofrer. Então, o coração ele contrai de forma diferente e por isso que a gente tem a dor ali na hora do momento do infarto, porque falta suprimento de oxigênio para o músculo funcionar. E por que acontece? Quais são as causas principais do coração parar de receber essa irrigação do sangue? Não tem jeito, a principal causa é a aterosclerose. A aterosclerose é o quê? É o depósito de placas de gordura na parede dos vasos. Então, a gordura, o colesterol que ele está no sangue, ele deposita com o tempo na parede do vaso e ele vai formando uma placa e chega um momento que ele vai obstruir o fluxo sanguíneo. Na hora que ele obstrui 100% do fluxo sanguíneo, aí a gente tem um infarto. Nossas veias, artérias são como
canos, né? Como a estrutura hidráulica de uma casa, né? São as canalizações e o sangue seria a água. Isso. Se entupir ali, a gente sabe o que acontece, vai estourar em algum lugar na nossa rede hidráulica. E nesse caso, acontece a falta de irrigação no sangue, que pode levar de sangue ao coração, que pode levar ao infarto. Essas placas de gordura, é daí que vem, qual a relação delas com o colesterol, triglicerídeos, e outras questões como essa. A gente vai no exame e vê, o colesterol está alto, o triglicerídeos está alto. É aí que a gente descobre que pode ter algum sinal laranja ou vermelho aí para a questão do infarto? Eu acho que é isso. Então, daí a importância de você fazer o segmento com o médico, cuidar da sua saúde. É um tema que assusta, como você falou no início do programa, a gente conhece pessoas que a gente já perdeu, todo mundo já perdeu um ente, um amigo por essa doença, então é um tema que todo mundo tem muita vivência dele. Mas a gente pode prevenir essa doença. Prevenir como? Prevenir controlando os níveis de colesterol no sangue, tirando outros fatores de risco, como o tabagismo, controlando pressão arterial, tendo uma alimentação mais saudável, tirar carboidratos da comida e diminuir o nível de ingesta de açúcares. A gente vê que estão os hábitos de vida, os péssimos hábitos de vida, ainda mais nos tempos de hoje, né? Tudo está muito industrializado, tudo está muito processado, a gente não come quase nada natural mais, nada mais saudável, né? Tem um fator, tem uma preponderância muito grande na causa do infarto. Mas há pessoas que já nascem com essa predisposição à questão hereditária. Por exemplo, se algum familiar meu teve infarto, eu tenho que acender meu sinal amarelo ali para me preocupar. Há essa questão também? Tem essa questão, Márcio. A gente coloca o que dá para mudar dos fatores de risco, né? Então, hábitos de vida, como o tabagismo. Então, dá para você parar, deixar de fumar, para você diminuir a questão do risco. A questão da pressão arterial, tem como você controlar a sua pressão arterial. Diabetes, a questão de atividade física, colocar atividade física na rotina, pelo menos 3 vezes por semana. Controle do peso. Esses são fatores que dá para mudar. O fator hereditário, ele soma, ele é muito importante. Tem pacientes, sim, que não tem nenhum desses problemas, pacientes ativos que a gente já ouviu falar. Aquele jogador de futebol que estava jogando uma partida de futebol e teve uma parada cardíaca, um infarto durante o jogo. Aí sim, entra o componente familiar. Mas não é por conta desse componente familiar que a gente tem que parar de, meu pai teve infarto, meu avô teve infarto e por isso eu não vou me cuidar. Não, a gente consegue se cuidar e a gente consegue ter uma vida saudável e viver por mais tempo. Não é porque você tem esse componente genético que você tem que parar de cuidar da sua saúde. Muito pelo contrário, né? Já é um indicativo, já é um sinal para você se cuidar acima de todo mundo, né? Agora, o infarto, né? A gente dizem que, até recentemente nós tivemos aqui com um amigo seu, o Dr. Fred Mesquita, né? Especialista em tratamento da dor, né? Eu até perguntei para ele que dentre as piores dores está a dor do infarto, ele disse que sim, dentro da escala. Né? Realmente é um processo terrível para o nosso corpo. Né? E mecanicamente, como que acontece o infarto? Né? Quais são os sinais, quais são os sintomas que o infarto apresenta? Então, isso é muito importante a gente falar aqui para a população, porque tem o tipo de dor. Na hora que você infarta, você sente aquela dor no peito, aquela dor clássica, que é a dor em aperto, uma dor que pode irradiar para a região do pescoço, então é uma dor que anda, uma dor que não fica parada, vai para a região do pescoço, vai para a região do dorso e pode ir para a região de estômago também. Então é uma dor típica que quando você tem essa dor junto com os fatores de risco, você tem que procurar o pronto-socorro o mais rápido possível. E hoje já tem protocolos, os hospitais sabem da importância de atender o paciente com dor torácica o quanto antes. Então, todos os hospitais têm protocolos de dor torácica. Assim que o doente chega no hospital, assim que você chegar no hospital falando que está com dor no peito, a triagem do hospital acende um sinal vermelho ali em você e você vai ser prioridade para receber esse atendimento médico. Porque a gente sabe que no infarto, quanto mais tempo você fica com a artéria obstruída, mais músculo cardíaco você perde. Então a gente sempre fala essa máxima da cardiologia, que é tempo é músculo. Então quanto mais tempo você fica tendo infarto, mais músculo cardíaco você perde. Então a gente tem que cessar isso quanto antes. Então o sinal de alerta principal é a dor, aquela dor aguda, do forte, no peito que irradia, muitas pessoas falam pelo braço também, né? Pelo braço esquerdo, região do pescoço, região do queixo,
né? E principalmente, se já há um diagnóstico ali de entupimento de veia, né? Colesterol alto, glicerídeos altos, você já tem indicativo, dor no peito, que muitas das vezes, né, pode ter outros fatores que levam dor no peito, Sim. né? Mas você tem que procurar. Inclusive, até para quando você for ligar para a emergência, para o SAMU, para o bombeiro, é importante você passar essas informações. E quem está próximo também pode identificar. Por exemplo, se estou perto de uma pessoa que apresenta esses sinais e a pessoa cai ali, né, como que eu posso observar para poder ajudar aquela pessoa? Eu acho que a principal coisa que você pode fazer se alguém do seu lado tiver dor no peito, um desmaio, é ligar o quanto antes para a emergência. A gente tem o SAMU, a gente tem o bombeiro aqui na cidade de Valadares, entendeu? Então é o 90, 192, liga para você ter esse paciente ir para o hospital o quanto antes e receber os atendimentos médicos o quanto antes. Mas, Márcio, a gente está falando do infarto e a gente pode prevenir o infarto. Porque essa dor no peito, né, que a gente está falando, essa dor que não passa, que não cessa, já é no momento do infarto. Mas o infarto ele dá alguns avisos antes. Então, a dor no peito que vem relacionada à atividade física, eu jogo uma bola, quando eu namoro, dói o peito ali, sente uma dor, uma fadiga, quando sobe uma escada, essa é a dor que a gente fala que é aquela dor angina que chama, propriamente dito. Então é um alarme ali, é um alerta do coração que alguma veia, alguma artéria está sendo obstruída ali, então você tem que procurar um cardiologista para marcar uma consulta e ele ver qual exame que para proceder. Inclusive, até para praticar uma atividade física, né, é bom procurar sempre cardiologista, porque praticar atividade física é bom, sim, né, mas você primeiro tem que passar por todo um check-up, porque senão pode tornar a situação pior ainda, né? Sim. Tem riscos, né? Tem risco. Principalmente, o paciente jovem, o paciente que vai fazer uma atividade física habitual, vai dar uma volta na ilha correndo, vai dar uma volta na lagoa correndo, o paciente jovem que não tem doença, não tem por que esse paciente, se ele não está sentindo nada, procurar uma liberação para fazer atividade física. Mas aquele paciente que vai fazer uma atividade física de esforço, ali, vai correr um triatlo, vai fazer uma maratona, ou senão aquele paciente que já tem um histórico familiar, o pai infartou, a mãe infartou, é hipertenso, diabético. Não, esse grupo sim precisa passar numa avaliação com o clínico, com o cardiologista, para ver se pode e qual a intensidade da atividade física. Hoje a gente consegue prescrever a intensidade. Hoje a gente tem dispositivos, os relógios, Apple Watch, o da Samsung, todos eles medem a questão de intensidade. E esses aparelhos a gente pode usar para prescrever atividade física para o paciente também. Muito obrigado a todos vocês pela credibilidade, pelas pessoas que acompanham, as pessoas que compartilham, pelas pessoas que sempre estão conosco encontrando e falando, olha, eu assisti o programa do médico tal, do profissional tal, falando sobre tal assunto. Isso é importante, isso aí é que você deve compartilhar. Sempre falo aqui, né? Hoje em dia as pessoas compartilham tanta coisa ruim, principalmente nas redes sociais, por que não compartilhar o link dessa entrevista que fica no Facebook para os seus amigos, para a sua família, para todo mundo, aí, nos grupos que você participa aí. Faça isso porque você vai estar prestando um serviço também, como nós, aqui a TV Rio Doce, presta um serviço ao trazer, cuidando de você, como educação para a saúde e qualidade de vida. Hoje estamos tratando do tema infarto. Nosso convidado especialista, o cardiologista, Dr. Lucas Bichara, está nos ajudando a entender um pouco mais do infarto, falamos sobre o que é o infarto, fatores de risco, sintomas. E nessa volta de bloco, doutor, gostaria de saber sobre a questão do chamado infarto fulminante. Sim. Aquele que a pessoa tem um infarto e não tem mais o que fazer, já morre na hora. Sim. Por que acontece desse jeito, dessa forma? Como a gente falou no bloco anterior, o coração tem 3 artérias que irrigam o coração. Essas artérias são fundamentais, mas tem uma artéria principal que a gente fala que quando ela obstrui, aí sim tem a chance do paciente não conseguir... o coração ele sofre tanto com esse infarto, com essa obstrução dessa artéria, que o coração não consegue bater. Aí o paciente acaba tendo uma parada cardíaca. Daí a importância do tema trazido hoje aqui. Então, sempre quando você ouve falar que o paciente teve um infarto, o paciente teve uma angina, precisou fazer um cateterismo e o paciente está bem agora, então é entender que é um privilégio, porque é uma doença que realmente é muito grave, é uma doença que tem consequências e muitas vezes é uma doença fatal. Então sempre quando a gente fala infarto fulminante é quando o paciente tem um infarto e ele não consegue chegar no hospital. Logo depois ali daquele momento de dor, o paciente perde a vida, tem uma parada cardíaca. Doutor, é mito ou é verdade que a maior incidência de casos de infarto acontece à noite, madrugada e início da manhã? É mito, Márcio, é mito.
Isso é falado sim, mas a gente sabe que um dos componentes do infarto é o estresse, um dos fatores de risco também. E por isso que está acontecendo essa pandemia, essa epidemia de doenças cardiovasculares. A gente sabe que sim, a alimentação piorou muito ultimamente, a questão de produtos industrializados, de carboidratos, de gorduras saturadas, mas a gente sabe também que o fator estresse hoje aumentou muito na população. Então, o fator estresse tem muita relação com o infarto. Então, nos momentos que você está exposto a um estresse maior, você tem um maior risco de infartar. O coração está tendo uma demanda maior. Então, daí está o risco durante a atividade física, que pode acontecer, ou o paciente está ali no bar com os amigos, tomando um chopp, alguma coisa do tipo. Um momento, querendo ou não, que o corpo está mais estressado. Durante uma discussão, durante uma briga. Então, esses sim são fatores de risco e em momentos de estresse, o paciente tem um maior risco de ter um infarto. Coração acelerado, palpitando, batendo forte no peito, deve gerar alguma preocupação? Deve gerar, mas aí são outras doenças como arritmias que a gente fica preocupado. A questão do infarto, normalmente a palpitação não é um sintoma clássico do infarto. Sintoma clássico do infarto, então tá, a dor no peito, né, que a gente falou, a questão da fadiga, da falta de ar, dispneia, dor no estômago, alguns pacientes têm náusea, vômito, e tem pacientes, Márcio, que tem um grupo de risco, que a gente fala, que a dor do infarto ela é encarada de formas diferentes. O paciente idoso ele não sente a dor como o paciente mais jovem. Então, no paciente idoso pode acontecer aquele infarto silencioso. O paciente não sentiu nada, o paciente só começa a ter uma falta de ar, chega no pronto-socorro, teve dor no peito? Não teve dor no peito. Mulheres também, elas têm uma sensibilidade à dor um pouco diferente da do homem. Então, nesses grupos, e pacientes diabéticos também, o infarto ele pode ser apresentado de outra forma. Então, são grupos que a gente tem que ficar de olho quando tem esses sintomas. Porque o infarto acontece em pessoas saudáveis, já vimos jogadores de futebol que morreram em campos profissionais, no Brasil, o Serginho, né, que jogava pelo São Caetano, também um jogador da língua inglesa que morreu, né, um sérvio, né, que eram teoricamente saudáveis, lógico, pode acontecer, mas quando a pessoa tem um infarto, já vem tudo um histórico aí de problemas cardiovasculares, né? Então a pessoa às vezes não sabe porque não se tratou, não se cuidou, não procurou saber, não diagnosticou. Ou a pessoa sabe, né, e não procurou atender a todas as recomendações, as medicações, os cuidados, os hábitos de vida e acabou tendo um infarto. Ou seja, ao chegar ao infarto, que talvez chegue ao final, né, o momento final ali, mais grave, já vem todo o histórico de problemas que a pessoa já deveria estar atenta. Mas tem o caso do infarto que a pessoa resiste, a pessoa dá tempo de levar até um hospital, até um pronto-socorro, até um pronto atendimento. E aí, chegou a pessoa, há todo um protocolo de atendimento com pessoa com esses sintomas, dor no peito, que irradia e tudo mais, pessoa com histórico, o que fazer? O que se faz na urgência com uma pessoa dessa? A gente tem dois caminhos. Se o hospital tiver... A primeira coisa é a questão do protocolo. O hospital tem que ter um protocolo estabelecido para dor torácica. A gente não pode perder tempo com o paciente que está infartando. Então tem que ter esse protocolo. Tendo esse protocolo, o paciente vai fazer um eletrocardiograma dentro dos 10 primeiros minutos. Então o paciente tem que passar pela triagem e fazer um eletrocardiograma. Esse eletrocardiograma tem que ser visto por um médico. E se no eletro mostrar que o paciente está tendo um infarto, nós temos dois caminhos, mas que é o caminho da hemodinâmica, que é o cateterismo, que a gente faria desobstrução dessa artéria mecanicamente. Então iria até o coração e colocaria aquela molinha, o stent ali no coração. Ou senão a gente faria um trombolítico, que é uma medicação que se faz na artéria para desobstruir esse coágulo, essa placa que foi formada na artéria do coração. E isso a gente tem que fazer o quanto antes, por isso a importância desses protocolos, de você, quando sentir dor torácica, essa dor em aperto, tendo os fatores de risco, procurar o pronto-socorro e não deixar, assim que chegar no pronto-socorro, deixar claro para o profissional que está fazendo a triagem ali, estou tendo uma dor no peito, uma dor típica, estou com medo de estar infartando, para desencadear esse protocolo. E o histórico médico também, muitas das vezes, né? Olha, eu já tenho problemas de coração, já faço acompanhamento, tratamento, ou um familiar, ou um amigo, né? De repente a pessoa chega desacordada, né? Sim. É importante, até quando uma pessoa desmaia, né? Você não sabe por que ela desmaiou. Então, quando você liga para a emergência, o médico regulador te pergunta, né? O que aconteceu? O que aconteceu? São várias perguntas. Então, muitas das vezes você tem que fazer esses esclarecimentos. O infarto, quais as sequelas
delas, a pessoa sobreviveu ao infarto, chegou na emergência, houve o tempo, chegou em tempo, a pessoa sobreviveu ao infarto. Sim. Como é que é esse pós? O pós, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o nome do programa, né? Você tem que cuidar de você. Sim. Então você tem que se sentir privilegiado por você ter tido um infarto, uma doença grave e ter sobrevivido. Daí para frente é cuidar de você. Então a questão dos fatores de risco, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, cessar o tabagismo, né? Começar a fazer atividade física regular, controle do peso e fazer o segmento com o seu cardiologista, tomar a medicação. Isso que é o mais importante. A consequência do infarto no paciente que sobrevive, a maioria das vezes, é insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca, Márcio, é a questão, o coração fica cansado. E a gente ouve falar muito, eu tinha uma tia, um amigo que tem o coração grande, sim. o coração cansado, as pernas começam a inchar, tem falta de ar, precisa dormir com um travesseiro alto. Então a consequência do infarto é a insuficiência cardíaca. O coração fica um pouco cansado. Tem pessoas que têm mais de um infarto, né? Sim. Mas isso é raro, né? Ou não? São privilegiados, né? Sim. E pode acontecer, sim, pacientes que têm mais de um infarto, mas no geral é uma doença muito grave que você tendo uma, se você tiver outra, o desfecho desfavorável, então o óbito aumenta muito a chance no segundo infarto. Daí a importância de você se cuidar. Então, quando há um infarto, deixa sequela séria no coração. Deixa sequela séria, insuficiência cardíaca, mas tem remédio e você se cuidando e fazendo o segmento, dá pra gente controlar esses sintomas. Teve um infarto, teve uma nova chance na vida, teve outra segunda chance na vida. E antes de ter um infarto é se cuidar, é cuidar de você, cuidar da sua saúde, praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, não fumar. São os cuidados que nós devemos ter para a nossa saúde geral. E é claro, uma das principais recomendações é um check-up, é procurar um médico. Qual é a recomendação para você ter sempre um check-up em dia com relação à questão cardiovascular? Então, Márcio, se você tiver fatores de risco, eu tenho um pai com histórico de cardiopatia, eu tenho um irmão com histórico de cardiopatia, você tem que fazer o quanto antes começar a fazer esse check-up uma vez por ano, passar com o seu cardio, ele vai definir isso, a questão dos tempos. Eu não tenho histórico familiar, eu não sinto sintomas. Quando eu vou começar a passar com um cardiologista? As mulheres, após a menopausa, então, até a menopausa a mulher está protegida ali um pouco da parte cardiovascular, então as mulheres após a menopausa e os homens após os 45 anos fazer uma consulta anual com o seu cardiologista. Está aí, informações preciosas, Dr. Lucas Bichara, cardiologista, o nosso convidado de hoje, importantes para te ajudar a entender o infarto, para te ajudar a cuidar da sua saúde, para cuidar de você acima de tudo, prevenir essa doença que mata muito em nosso país. Temos que evitar, temos que nos cuidar. Doutor Lucas, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você voltasse outras vezes aqui para a gente tratar de outros temas da sua especialidade. Márcio, muito obrigado à sua audiência. Eu acho que é um tema hoje, um tema pesado, né? Um tema mórbido, a questão do infarto, mas se a gente pode deixar uma mensagem para todos é que tem como se prevenir e a melhor forma de você cuidar do seu coração é você cuidar de você. Então buscar ter uma vida saudável, uma alimentação regrada, buscar sim fazer atividade física, cessar o tabagismo, controles de doenças como pressão arterial, diabetes, cuidando de você, você está cuidando do seu coração. E é isso aí, a TV Rio 12 com o nosso programa sempre cuidando de você, trazendo informações e convidados especializados como o nosso convidado de hoje, Dr. Lucas Bichara. Siga o Dr. Lucas nas redes sociais, Dr. Lucas Bichara, e busque mais informações. E a você, agradeço imensamente a sua audiência. Na sexta-feira estaremos de volta falando sobre outra doença, outro problema de saúde muito sério. Também é uma pandemia, a depressão. Sexta-feira, o Dr. Lucas Napoli, psiquiatra, psicanalista, estará conosco aqui para falar sobre esse problema que é muito sério, depressão. Boa noite para você, continue aqui na programação da TV Rio 12.